Olá, pessoal. Vamos iniciar mais uma live. A live de hoje é Sala de Aula e Educação Sexual com a nossa convidada, doutora Rita Petrenas, que já deve estar chegando. Olá, Marina, seja bem-vinda. Olá, Vinícius, que bom estar aqui contigo. Nossa live vai ser qualquer dia desses, né? Dia 22 de abril. Seja muito bem-vindo. Estamos esperando a doutora Rita Petrenas entrar para iniciarmos essa conversa. Olá, Prof. Estela, seja bem-vinda. Vamos falar sobre um tema extremamente pertinente, sala de aula e educação sexual. Quem sabe abordar esses assuntos? Muitas vezes a gente espera uma cartilha, mas não existe, né? Uma cartilha. Olá, Rose, seja bem-vinda, querida. Olá, Cores, está aqui conosco. Olá, Duda, quanto tempo, querida, quanta gente bacana. Sala de aula e educação sexual é um tema extremamente importante, porque mesmo que muitas vezes a gente não se dê conta, esse assunto ele perpassa por todos os espaços da escola, não escola somente como sala de aula. Olá, Luiz Flávio, seja bem-vindo. Esperando a Rita entrar. Querida Duda, saudade dessa turma, dessas minhas orientandas maravilhosas. Oi, Márcia, tudo bom, querida? Seja bem-vinda. Tô esperando a Rita entrar. Vamos lá ver. Quem tá chegando e tá interessado, né, nesse tema, pode mandar questões, tá, pessoal? Vivências da sala de aula. Tô com bastante alunas aqui entrando e alunos recém-formados e que já estão vivenciando, né, com a temática da sexualidade. Olá, Jorge, quanto tempo, querido? Como é que tá aí em Portugal? Saudades. Carlos Eduardo, seja bem-vindo. Acho que a Rita não tá conseguindo entrar, porque... Vamos ver aqui se eu consigo falar com ela. Ah, a Rita entrou. Ótimo. Coisa boa. Olá, Mará, seja bem-vindo, querido. É um prazer ver esses amigos por aqui. Vamos esperar a Rita entrar. Oi, Grazi, tudo bem? Oi, querida, tudo, coisa boa. Ai, que bom que eu consegui, menina. Tudo, um prazer enorme estar aqui com você. Admiro demais seu trabalho. Muito Bem obrigada. na hora que a internet deu uma caída, mas agora voltou. Mas deixa eu te falar que Olá, boa tudo tarde. acontece nesses momentos, sabe? Quando a gente Ai, tá para parece. entrar, acontece de tudo. Não tem problema, eu já tô acostumada, acho que eu já tô quase chegando na centésima live. Mentira, mas já tem bastante. Umas 80 eu acho que já tem. E Mil acontece de perdões. tudo. Olá, pessoal. Mil perdões. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui. Adoro a Grazi, acompanho sempre as lives dela, né? Às vezes não dá para acompanhar ao vivo, porque geralmente nesse horário eu estou trabalhando, mas depois eu estou sempre acompanhando. É um aprendizado enorme, uma troca muito significativa para a nossa área, que precisa tanto, né? Esse incentivo, eu acho, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Exatamente isso. Então, eu vou fazer a- as saudações, né? As apresentações iniciais. Então, o nome da nossa live hoje tem, né, por título Educação Sexual e Sala de Aula e Educação Sexual. A nossa convidada é Rita Petrenas, pedagoga pela PUC, mestre e doutora em Educação pela Unesp, campus de Araraquara,
atuou como professora e coordenadora dos anos iniciais do ensino fundamental da rede pública. Atualmente é coordenadora e professora do curso de pedagogia da Unicep, campus Porto Ferreira, São Paulo. Membro do grupo de estudos no ZESC, da Unesp, atua principalmente com os temas de formação docente, sexualidade e gênero. Para quem não me conhece, eu sou Graziela Raup, pedagoga, orientadora educacional, psicopedagoga clínica, doutora e pós-doutorado na área da educação, com a especialidade, né, na formação docente e educação sexual. É um prazer estarmos iniciando mais essa live de hoje com a nossa convidada querida Rita. Faço minhas as tuas palavras, é sempre um prazer, Rita, estar contigo, para que a gente possa debater mais assuntos, né? Referente à área que a gente tanto estuda e que a gente tanto precisa. Eu começaria por dizer que quando a gente fala em educação sexual e sala de aula, muitas pessoas não entendem, né, a educação sexual em contexto de sala de aula. E uma das grandes perguntas é, por que os professores têm que abordar esse tema, Rita? Bom, Grazi, a sexualidade ela está presente na nossa vida o tempo todo, né? Inclusive, né, desde o nascimento, né? E ela está dentro da escola também. Desde a educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, e continua, né? Ensino fundamental 2, ensino médio. E a escola, ela é um espaço extremamente rico, né? Porque ele é com muita diversidade de pessoas, de opiniões. As crianças têm valores diferentes. E é muito importante essa questão da abordagem da educação sexual na sala de aula. E muitas pessoas, elas acreditam, né, que abordar a educação sexual na sala de aula ou na escola como um todo, né? Porque eu acredito muito no processo escolar, não só sala de aula. Na escola todos educam, né? Acho que vai estar trabalhando a questão das relações sexuais. E não é isso, né? Então eu costumo afirmar, né, que a gente começa desde lá que é bebê, desde lá da creche, questão do corpo, de se tocar, do respeito, da valorização, de ensinar, né, se cuidar bem de si próprio. Então, isso começa desde a educação infantil, porque se nós formos entender que a educação sexual vai ser só no ensino fundamental 2, ou lá nos quintos anos, né, que é o fundamental 1 no ensino médio, a gente vai estar acreditando que a educação sexual está baseada só na questão da gravidez, do aparelho reprodutor, em combate às infecções sexualmente transmissíveis. E não é isso, né? Eu costumo dizer que a gente tem que começar pelo corpo, pela questão de se autoconhecer. Exatamente isso. Então, muitas vezes, né, por isso que a grande sacada, eu acho que a grande dificuldade, inclusive presente em muitas pesquisas, e não foi diferente nas minhas pesquisas, que é a grande dificuldade de entender o que é sexo e sexualidade. Né? Quando você entende que a sexualidade é tudo isso que tu colocaste, né, que perpassa o ser humano, então que faz parte do nosso meio, e a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ainda vai dizer assim, a sexualidade é parte integrante da personalidade de cada um, influencia pensamentos, sentimentos, ações, interações e a saúde física e mental. Então, sexualidade é muito mais amplo do que somente o sexo. Por isso, essa abordagem da educação sexual desde a infância, né, Rita? Isso, e da verdade, né, os professores, a gente tem muita dificuldade. Eu também fui professora da educação básica, né, dos anos iniciais do ensino fundamental, e nos cursos de formação, muito pouco se aborda, né? Então, hoje, há um tempo atrás, começou essa abordagem, hoje a gente não está tendo respaldo muito para essa questão da abordagem, apesar que eu falo assim, eu defendo a ideia do seguinte, né? Quando a gente fala que a BNCC ela proclama o quê? A educação integral. Então, quando a gente está falando de educação integral, a gente também está falando da sexualidade. Então, por mais que lá dentro, talvez, da BNCC, muito pouco se fala, né? Somente no ensino fundamental 2,
mas a gente está falando da educação integral. E a educação integral, ela começa lá na creche, lá na educação infantil dos pequenos, né? E isso é uma questão que nós precisamos, professores, buscar o nosso espaço na escola. E muitas vezes os professores eles têm dificuldade, não os culpo, né? Porque eu também precisei estudar muito, eu acho que não dá para fazer educação sexual sem estudo, sem conhecimento. O que precisa é isso, as redes públicas, as particulares, proclamarem essa ideia da educação integral, né? E a integralidade engloba a sexualidade. E mais, né? A BNCC ela vai trabalhar de forma inclusiva. Ela vai trabalhar também a questão da diversidade. Então, a BNCC é mais um documento que dá, sim, um respaldo pela educação integral, pela educação gratuita, né, pela questão da inclusão de todas as pessoas, independente das suas diferenças. Então, ela te dá esse respaldo. Para além do que todos os outros, né, desde a nossa Constituição Federal, onde a gente precisa, né, proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes, nossos jovens. Então, a educação sexual, ela entra aí. Eu costumo dizer que nós precisamos, e tu bem colocaste agora, né, Rita, a importância de se estudar, de se formar, de buscar essas informações, transformar essas informações em conhecimentos dentro da área da sexualidade. Sim, nós precisamos de professores capacitados para abordar esse tema. Como é que a gente começa? Como tu bem colocaste também, com autoconhecimento. Quando a gente pensa na educação que a gente teve, de que forma, né, nós nos formamos enquanto seres sexuados? Cada um aqui presente pode fazer esse movimento. Né? Na sua casa foi falado sobre essa temática? Foi abordado? Ou era carregado de mitos, tabus e preconceitos onde ninguém se abordava? Então, na grande parte das famílias foi dessa forma. Então, não tem como culpar, né, professores ou pais sobre essas questões. Não tem. Mas a gente precisa mudar essa realidade, né? E de que forma que a gente muda? Com informação, com conhecimento, permitindo e se questionando, né? Puxa vida, se os índices estão tão altos de exclusão, nós queremos uma educação inclusiva, né, que respeite a diversidade. Se os índices estão tão altos de violência sexual, né, e a gente vai entrar numa série de violências, de infecções sexualmente transmissíveis, de gravidez não planejada e por aí vai, nós precisamos fazer algum movimento contrário para que essa educação emancipatória, responsável, libertadora, né, que busca essa felicidade, comece desde cedo na educação infantil. É dessa forma que eu vejo. Com certeza, Grazi, né? Então, isso é fundamental, né? Como bem você falou, né? Então, na época que eu estudava, como que a escola trabalhava, né? Educação sexual não trabalhava. E quando ia abordar alguma coisa, era lá, geralmente, os conteúdos, daí o professor ia seguindo os conteúdos do livro didático, o aparelho reprodutor estava lá no fim, né, do livro didático. E aí, o que acontecia? A gente acabava nem chegando naquele conteúdo. E eu me lembro que muitas vezes o professor fazia? Tirava um dia as meninas da sala para ir para o pátio, lá brincar na quadra, e dava aula para os meninos. E outra vez ao contrário, né? E isso, hoje em dia, é inviável, né? Então, nós temos uma educação sexual, e a educação como um todo, né? Uma educação onde todos possam participar, todos possam, é uma educação com alteridade. Então, eu acredito muito nisso. Hoje a gente tem uma série de materiais didáticos nas escolas que muitas vezes a gente nem percebe que dá para trabalhar a educação sexual. Então, eu gosto muito, né? Trabalho muito com os alunos, tanto da educação básica, que eu trabalhei bastante, agora no ensino universitário, com a questão dos livros paradidáticos, porque os paradidáticos, eles são fantásticos para a gente trabalhar, né? Então, eles, de uma maneira para explorar todo o conteúdo que a gente tem que trabalhar, a questão do corpo, a questão de se autoconhecer, como você bem falou, né? Então, os livros didáticos, os paradidáticos, são fundamentais. Muitas vezes os didáticos não nos dão esse suporte, mas os paradidáticos, eles são fundamentais.
E hoje a gente tem, assim, além de ter todo o acervo dos paradidáticos, nós temos vários artigos, vários autores que abordam isso e nos ensina a trabalhar essa questão. Né? Então, isso é muito importante. Né? E nós não podemos deixar nenhuma fase, né? Eu acredito assim, da criança, do adolescente, do adulto despreparado. Nós temos que trabalhar como um todo. A gente está vendo aí nessa pandemia, né? É como você bem colocou agora há pouco, a questão do número a violência aumentando, inclusive a violência sexual contra crianças e adolescentes. No curso de pedagogia desse que tu coordenas, vocês têm essa disciplina, trabalham a questão da educação sexual de forma transversal? Como é que é feito esse trabalho, Rita? Bom, Grazi, então, no curso que eu coordeno, né, a gente tem essa visão, né, para montar, né, a grade curricular, a gente tem o NDE, que a gente chama Núcleo Docente Estruturante. Então, todas as questões são discutidas. A gente trabalha, a gente tem uma disciplina, né, antes, na grade de 2 anos atrás, a gente tinha a disciplina que chamava temas transversais. E dentre os temas transversais do PCN, a gente abordava bastante a questão da sexualidade. Só que a gente também aborda de maneira transversal. Na questão a gente tem disciplinas que é voltada para a educação infantil, né? Educação infantil começa aí, né? Porque os professores, eles trabalham, eles têm essa consciência. O próprio Recenês, né, que é o referencial curricular da educação infantil, ele coloca essa importância de trabalhar a sexualidade, né? Tanto é que no Recenês tem uma foto de uma mulher grávida, né? Uma imagem, né? Uma mulher grávida com a criança da idade da educação infantil na mão da barriga da pessoa grávida, talvez seja mãe, né? Já inferindo essa questão para o educador. Então, tudo isso é abordado. E agora, de 2 anos para cá, a gente tem uma disciplina que ela é bem voltada para essa questão da sexualidade, não só a sexualidade. A questão, ela chama identidade e docência. Então, a gente trabalha essa questão da identidade, busca essa questão da formação e também aborda essa questão da sexualidade no contexto escolar. Porque é uma disciplina com carga horária grande, né? Então, dá para trabalhar todo esse contexto. Porque a gente começa a trabalhar essa identidade docente. Como nos tornamos professores, né? Como nos tornamos professores. E a gente sabe, né, quem é estudioso ali um pouco do assunto, que o ser professor, né, hoje a gente é um contingente enorme feminino, né? E isso precisa também ser abordado, né? E precisa ser trabalhado, discutido para chegar nessa questão da sexualidade com as crianças, né? Por que você foi ser professor? Qual é a sua identidade? Isso faz parte de um contexto, eu acho, para a abordagem da sexualidade. Fantástico. Eu sou egressa aqui da UDESC, né, Universidade do Estado de Santa Catarina, e nós já temos no currículo essa disciplina há muitos anos. Então, já tive na minha formação há mais de 20 anos atrás. Hoje também estou ali de passagem como professora da disciplina de Educação de Jovens e Adultos. E estou trabalhando com eles, joguei para a turma, né, essa semana, ainda dando uma webconferência, fazendo uma webconferência com eles. Vamos desenvolver então em projetos para a educação de jovens e adultos. Eu sugeri o tema sexualidade e pandemia, mas deixei aberto e eles todos toparam. Eu achei aquilo o máximo, né, porque tu sugere, coloca a importância, mas eu deixei aberto. Então, assim, mais uma, né, algumas turmas ali vão sair com mais um pouco de formação nessa área, porque realmente os PCNs, eles trazem para a gente poder trabalhar de forma transversal. Seria fantástico se todos nós fizéssemos, de todas as universidades tivessem esse olhar, porque não tem como, né, Rita, nós mudarmos uma sociedade construída, né, socialmente carregada de mitos, tabus, preconceitos, né, excludente, machista, sexista e por aí vai, se nós não tivermos na nossa formação inicial, no currículo, né, a abordagem da sexualidade, de uma educação sexual, né, com uma visão holística, emancipatória. Então, não tem como nós mudarmos uma sociedade se nós não mudarmos de alguma forma. Então, precisamos fazer esse movimento.
Eu acredito muito nesse movimento, Grazi, inclusive porque quando eu comecei a estudar sexualidade, né, na verdade, minha pedagogia, né, eu fiz PUC, mas não tinha, né, na minha época, quando eu estudei, faz um bom tempo também, não tinha. Tive na pós-graduação comum, que eu fiz psicopedagogia, eu tive aula com o professor César Nunes e com a Edna Silva, né, que eles eram casados na época, e na verdade eu tive a disciplina de educação sexual com eles. Aí o César tinha dado aula para mim na PUC, mas de história da educação. Então, daí, né, o César era um professor excelente, então eu fui me envolvendo com essa questão. E quando eu fui coordenadora por um bom tempo de um projeto que trabalhava com adolescentes, eu montava com eles, assim, estudando mesmo por si própria, né, uns grupos, né, grupos de dinâmicas de grupos. E eu percebi que com adolescente é impossível você tem que trabalhar essa questão da sexualidade, né? E por mais que a gente chamasse pessoas para conversar, eu que estava o dia todo ali envolvida com eles, eu tinha que conhecer essa temática, né? Porque eu lembro assim que acontecia alguns episódios que eram necessários, porque senão a gente acabava sendo somente punitiva, taxando, né? Ou então se esquivando, e isso não pode acontecer, né? Eu lembro muito que uma cena muito engraçada, que é assim, engraçada hoje, né? Porque na época, né? Nós chamamos um médico, porque assistente social, uma época, também trabalhou junto comigo com o grupo de adolescentes, porque era um grupo assim que precisava de bastante orientação, numa comunidade que estava se formando, com bastante vulnerabilidade, né? E nós chamamos um médico excelente para conversar com os alunos sobre a questão da sexualidade. E aí o médico colocou, né, que quando uma mulher está grávida, né, então para de vir a menstruação, ela às vezes sente enjoo, vomita muito, o corpo muda, falou na linguagem dos alunos. Mas quando, né, terminou a palestra, uma menina se trancou no banheiro, uma menina de uns 12, 13 anos, chorava muito. E falava que ela estava. E chorava, até que eu consegui entrar no banheiro para ver o que tinha acontecido. E ela falava assim que ela estava. Aí, depois de muito conversar, ela falou que ela estava grávida. Aí eu falei, nossa, mas você está grávida, né? Eu também, na hora, fiquei muito assustada, porque ela era muito jovem. E eu falei, meu Deus, foi essa palestra, né? Ai, porque o médico falou que quando a gente não tem menstruação e a gente vomita, é porque a gente tá grávida. Aí eu falei, mas você já tá namorando alguém? Você beijou alguém? Alguém te... Não, mas eu não fiz nada disso. Eu juro que eu não tenho namorado, mas eu não tenho menstruação e eu tenho vomitado muito. Aí eu falei, meu Deus, realmente, a gente tem que ter um contato, né? Diferente, um olhar diferenciado, né? Não é só isso, a gente tem que ir além. E foi aí que eu fui estudar, fui para o grupo lá de Araraquara, né? Minhas amigas me convidaram, e foi aí que eu percebi que eu tinha essa necessidade, essa busca constante aí. Eu já tinha feito mestrado na área de políticas públicas, na área de políticas educacionais, que eu acredito muito que também não dá para trabalhar a educação sexual sem essa questão da política, né? Porque tem que estar envolvido isso daí. Então, como a gente estava falando, a formação docente, as prefeituras, o Estado tem que estar envolvido com essa questão. Infelizmente, a gente vive um retrocesso, né? A falta de investimento nessa área, a falta de encorajamento, a falta de abordagem mesmo nas escolas, pelas escolas por onde eu tenho transitado, conversado. Pouco se faz ou nada se faz, né, relativamente a essa educação sexual. Então, é complicado, é muito difícil. É aquilo que eu costumo dizer, nós queremos jovens responsáveis, mas o que nós fazemos? Né? Nós queremos jovens não violentos, nós queremos, né, adolescentes, que eu falo, adolescentes jovens, nós queremos adolescentes comprometidos, né, com os estudos, com a educação, e quando a gente vê, nada é feito nesse sentido, porque a sexualidade, sim, né, a gravidez não planejada, ela causa uma evasão escolar, e aí uma série de questões, né, aí tem o bullying, aí tem a falta de aceitação do outro, tem a homofobia, tem a transfobia, né, tem a questão do próprio machismo, e por aí vai. Deixa eu ver aqui, chegou uma mensagenzinha nessa abordagem, evitaria que crianças... Peraí que sumiu.
fossem abusadas sexualmente, pois saberiam que isso é normal. Sim, são muitas as questões que a educação sexual ela possibilita, né, prevenir. Quando bem trabalhada, ela previne sim. Por isso que os índices agora, em função da pandemia pela Covid, né, 19, ela tem aumentado justamente porque quem é que está em casa? São os abusadores, né? Então, essas crianças, elas estão muito próximas dessas pessoas 24 horas por dia. Então, complicou, aumentou muito, é bastante sério, é muito sério. Isso, e na verdade, né, a gente vê, né, os dados mostram e que se essa criança tiver o conhecimento de si próprio, a questão de valorização do corpo, eu retorno a falar, eu gosto muito de iniciar os trabalhos trabalhando pela questão do corpo, porque eu acho que o corpo, ele é nosso, né, e desde pequeno, você incentivando isso, ele vai ter uma educação sexual, vai prevenir, digamos assim, eu nem sei se essa é a palavra, né, essa questão da gravidez precoce, porque justamente quando uma menina, eu falo, e hoje em dia ficar grávida muito cedo é muito desastroso na maioria dos casos, né? Ela acaba parando de estudar e aí vai gerar uma questão social enorme, né? Se torna um ciclo ali, né? Vai custando uma questão social de pobreza, de marginalização, de subemprego, né? Então eu costumo dizer que isso é muito triste, porque eu já cheguei a ver muitas alunas do ensino fundamental 2 e aí elas param de estudar por vergonha, até porque a própria classe, o próprio grupo de amigos acaba ridicularizando toda essa questão que precisa ser trabalhada, né? E isso é muito triste. Então nós precisamos trabalhar desde cedo, né? Então eu volto, né, a insistir que hoje, né, os professores, nós da comunidade, eu falo os professores, mas a comunidade como um todo, né? Então eu costumo dizer assim, se a escola sente essa necessidade, chamar, né, pessoas que conheçam, assim, para trabalhar, que saibam trabalhar, levar para dentro da escola isso daí, né? Porque fazer trabalhos voluntários, né, voltados para a área da educação sexual, porque é fundamental, né? E hoje, né, a gente tem uma quantidade de materiais muito importantes e que dá para a gente trabalhar na escola e trabalhar com os pais também, né? Então, eu acho que é um outro ponto que a gente precisa abordar, Grazi, que na escola, quando a gente está na escola, essa questão, a gente precisa abordar isso com os pais também. Porque para isso nos faz nos sentirmos mais seguros, né? Então, olha, eu estou trabalhando isso porque é importante. E eu acredito muito nesse diálogo, porque se vocês têm consciência do que você está trabalhando, dos seus objetivos, o pai, na verdade, ele vai te respaldar, né? E a escola te dando respaldo, os pais te dando respaldo, é um trabalho prazeroso e um trabalho conjunto, né? Que é isso que nós precisamos hoje, né? A formação do cidadão em trabalho conjunto, porque a escola sozinha ela também não dá conta. Exatamente. Por isso que tem, né, o PPP, né, o Projeto Político Pedagógico, esse deve ser construído, né, com os membros da escola, com os membros da família e com os alunos. Então, essa participação, esse tripé, ele é fantástico. Quando você desenvolve um trabalho de educação sexual já planejado, né, estruturado, com as famílias, primeiro, faz com que eles entendam e compreendam o que você vai desenvolver ao longo do ano, né? Então você vai contar com a aceitação deles, entendendo, mas para isso eles precisam do quê? Esses profissionais, desde professores, gestores, né, de uma forma geral, precisam de formação. Eles precisam entender o quanto que isso é importante, o quanto que eles precisam estar preparados para incluir as famílias nesse processo. Então, famílias e escolas precisam caminhar juntas, não é separar. Elas precisam entender, eu costumo também dizer aqui nas minhas lives, Rita, eu vou voltar a dizer, se eu hoje tivesse meus filhos pequenos, que já estão com 30, 32 anos, né? Então já faz bastante tempo, eu só os colocaria em escolas que tivesse abordagem da educação sexual. Por mais que na altura que os meus filhos eram menores, já tinha esse trabalho, e a professora era a Dilma Freitas. Lembra da Dilma, né? E ela foi professora deles quando pequenininho. Só que eu não era dessa área.
entende? Eu comecei depois, então tinha, porque tinha, e era uma escola particular de freiras, e tinha esse trabalho, e quem fazia era a professora Dilma Freitas. Mas hoje eu escolheria, seja escola pública ou particular, uma escola que tivesse um trabalho voltado para essa área, porque realmente é uma preocupação. Nós precisamos trabalhar as emoções dos nossos jovens, nós precisamos que eles sejam acolhidos nas suas diferenças, né? Não enfim, de uma forma geral, essas diferenças, e nós precisamos que essa sociedade mude de uma forma, né? Com certeza, né, Grazi? Eu sou, assim, uma defensora da escola pública, né? Eu gosto muito, sempre trabalhei na escola pública, também trabalhei na escola particular, mas eu sou uma defensora da escola pública. E eu acho que eu acredito, eu tenho certeza que esse trabalho precisava ser desenvolvido na escola pública desde os pequenos. Eu torno a reforçar isso. Como você mesmo falou, você depois, e aí, se você tiver um diálogo, uma parceria, os pais vão compreender muito isso, né? E a escola pública, né, apesar de todas as suas algumas mazelas que algumas têm, né? Nós temos escolas públicas de muita qualidade, ela absorve, ela tem esse público e esse público que necessita, que precisa dessas orientações. E nada melhor, né, do que o professor. E muitas vezes a gente sabe, né, que os professores, eles são assim, onde o aluno busca o respaldo, porque às vezes ele não tem coragem de falar com os pais, né? Não tem coragem até por vergonha, por medo, né? Ele não tem coragem e ele busca os professores para perguntar, para contar algum problema que está havendo, né? Algum professor que ele tem maior intimidade, né? Mesmo, às vezes, no Fundamental 1, que eles têm, às vezes, um ou dois professores, três professores que trabalham por área. Mas tem um professor do ano anterior que ele se identifica, e ali, como ficou o ano todo, olha, ele tem aquela questão de lá contar seus problemas, suas questões, né? Às vezes, questões que está acontecendo mesmo em relação à própria sexualidade, né? Principalmente, né? Às vezes a gente sabe que tem criança que passa, às vezes, por até algum caso, assim, de doença, né, que às vezes a professora às vezes percebe que ele vai muito do banheiro, tá toda hora se coçando, né, então, às vezes é um problema de uma infecção urinária, tanto com a menina como com o menino, e abrir isso aí, às vezes a criança não tem coragem de contar, às vezes nem na casa contou, e às vezes fala com a professora, né, então isso é fundamental. Exatamente. É isso que eu também costumo falar sempre. Se em casa não se fala e na escola não se puder falar, vai falar com quem? Primeiro, né, as perguntas... Eu andei respondendo umas perguntas aqui pelo meu Instagram, que era, minha filha tinha 12 anos, mas até hoje não perguntou nada sobre sexo. É normal? Essa era uma pergunta. É normal, pode ser normal, mas a maior parte das vezes, né, Rita, eles já sabem por outros caminhos. Seja pelos amiguinhos, seja agora muito com a questão da internet, então tem de tudo, então a gente precisa ficar atento. A outra pergunta era referente a uma criança que o menino só mexia no pênis, então que tu colocaste agora, né? Então também tem que ficar atento, porque tudo que é demais, gente, tudo que é demais, comer demais, fazer sexo demais, masturbar demais, tudo que é demais tem que ter um olhar por trás. Então, a criança que só fica manipulando seu órgão genital, ela deixa de brincar, ela deixa de comer, ela deixa de fazer atividade. Então, precisa de um olhar por trás. Pode ser, como a Rita falou, apenas uma infecção urinária? Pode. Não é, Rita? Pode ser. Pode ser um problema psicológico, vai precisar de um acompanhamento aí, separação dos pais, né, nascimento de um irmãozinho, brigas, enfim, situações assim, pode. Uma depressão infantil, uma crise de ansiedade, tudo isso pode. Mas ela também pode estar sendo o quê? Violentada. Então, é preciso atenção, sim. O professor que não está preparado, que não tem essas informações, vai lidar com uma criança. Eu tive, né, com 3 aninhos de idade, a minha aluna, há muitos anos atrás, quando eu iniciei na educação infantil, ficava roçando no trepa-trepa, né, a vulvinha.
E não parava de fazer aquilo. Obviamente, conversei, né, com a psicóloga na altura e a criança, a família estava se separando. Um outro professor que não tenha sensibilidade, não tenha formação, ele vai brigar, para de fazer isso, eu já cansei de ver. Para de fazer isso, que coisa mais feia, tá roçando não sei o que, isso não é coisa de menina, que não é assim? E aí a gente perde assim. toda uma oportunidade de fazer um trabalho e dizer, não, é muito bom mesmo. Entendeu? Essa coceirinha, porque a masturbação infantil, como eu não sei como é que tu utiliza a terminologia, masturbação infantil, a gente aqui utiliza manipulação infantil. Mas as duas, né, estão corretas. Então, essa manipulação infantil, gente, ela é prazerosa, é um momento de descoberta do corpo, mas ela não é erotizada, né? Como tem a questão dos adultos, é diferente. Então, esse conhecimento é fundamental. Não podemos ver isso com a cabeça do adulto, né? Então, isso é muito importante. Você colocou um ponto aí, Grazi, que hoje em dia, o que acontece? Os jovens, as crianças, porque hoje, principalmente, né, agora com as aulas online aí, né? Desde pequenos, eles têm um acesso à internet, acesso à televisão, acesso a filmes e tudo mais. E a internet, a gente sabe, tudo bem, né? Tem os pais que travam lá, o bloqueia, né? Mas tem às vezes, não conseguem em todos os lugares. Um momento pega um celular, quer ver uma coisa, né? Então, isso é uma questão muito complicada hoje em dia, né? Mandar fotos pela internet, ficar postando fotos em grupos, né? Então, isso é muito interessante, muito assim, complicado. E orientar os pais nessa questão. Ah, mas eu vigio meu filho o tempo todo. Tudo bem, que bom que você vigia o tempo todo, mas o vigiar não resolve só. A gente tem que ter troca, tá? Vigiar é você estar ali cerceando o tempo todo, e aí você vai estar preocupado o tempo todo. Então, eu falo que é preciso ter a troca, né? Essa troca com os pais, né? Então, ele precisa entender, conversar com seu filho. Por que você não pode isso, né? Eu lembro, Grazi, que uma vez eu trabalhei com os pais e eu passei um filme que acho que muita gente conhece, que é o Confiar, né? Eu não sei se você já assistiu esse filme da menina que ela vai conversando com o cara na internet, o cara não é novo, o cara é velho, e aí vai, né? Ele abusa, né? Estupra ela, né? E o filme é muito bom. Então é um filme para orientar mesmo os pais, é Confiar o nome do filme. E eu lembro que passou isso, né? Até os pais acharam assim, nossa, nunca vi por esse lado, nunca vi dessa forma, né? Mas é bom, é importante ver, sim, né? Ai. Quem seu filho às vezes fala que tem amiguinhos na internet, fala que tem, mas é muito importante você saber quem são essas pessoas, não deixar ficar postando foto, né? Ficar postando foto, isso é fundamental, né? Então, é uma forma de trabalhar e os pais, eles até, eu acho que quando faz um grupo de pais, que eu acho que muitas vezes o que a escola também precisa é ter um grupo de pais nessa questão, né, e chamar pessoas para conversar, porque às vezes os pais também não tiveram essa oportunidade, né? Hoje a gente sabe, né, foi feita uma pesquisa aí um tempo atrás, que muitos pais os pais hoje eles estão muito jovens, alguns, né? Pais que levam essas crianças para a escola, tem alguns que são muito jovens, ficaram pais muito jovens, né? E aí como agir, né? Então não sabe muito, né? Fica uma questão difícil. Muitas vezes essas crianças ficam com os avós, né? Então como agir, como ter essa troca? Isso é muito importante, porque as relações familiares são complexas, né? Não existe uma relação, existem várias relações familiares, elas são complexas. E isso também é levado para dentro da escola, né? E eles precisam entender. Eu sempre, né, com os meus alunos do ensino fundamental, os últimos anos aí eu fiquei muito tempo com o quinto ano, a gente trabalhava por área, né? Eu trabalhei sempre com a área de língua portuguesa, que é uma área que eu gosto muito. Eu trabalhei, mas nos últimos anos eu fiquei com a idade de terceiro ano. Terceiro ano são 8, 9 anos, né? Eu sempre conversava muito, quando tinha oportunidade, quando não tinha. Muitos dos artigos que eu publiquei aí, né, foram feitos em virtude das minhas reflexões na escola, em sala de aula.
né? Trabalhando com livros paradidáticos, trabalhando com os alunos. Então, foram minhas reflexões dentro do próprio contexto escolar. E muitas vezes a gente, enquanto professor, nem percebe, né, Grazi, que tem esse contexto para a gente estudar, para a gente abordar, para a gente trabalhar. Então, isso eu acho que a gente precisa enxergar esse espaço de sala de aula de escola como um espaço de educação sexual. Isso é fundamental, né? Um dos meus últimos artigos, eu lembrei que eu fiz, foi sobre os bilhetinhos que as crianças trocam entre elas, né? Sabe, então elas adoram, né, ficar mandando bilhetinho, né, nas aulas no recreio, por baixo da carteira, né? E muitas vezes a gente fica brava. Eu já fui do tipo, né, não tô falando, eu nunca, não fui sempre a professora que vi com esses olhos. Eu acho que o estudo nos abre, né? Já fui aquela professora que, nossa, né, ficava escandalizada com algumas coisas, mas a gente está no mundo para mudar, né, Grazi? A gente precisa mudar e crescer enquanto pessoa. E, na verdade, esses bilhetinhos, eu fiz um artigo onde esses bilhetinhos eles eram trocados, e aí eu conversava com os alunos quando, às vezes, esses bilhetinhos surgiam, que eu via, né? Vamos conversar sobre esses bilhetinhos? O que está acontecendo? Eu lembro que um deles, uma menina xingava a outra de galinha, né? Mas o que é galinha? Né? Então, na verdade, às vezes nem sabia o que era. Ouve e vai passando, e não tem esse contexto. Né? Então, isso precisa ser discutido. Porque às vezes eles nem sabem do que eles estão falando ali. E vamos discutir, trabalhar essa questão. E quanto que dá para trabalhar, né, pelos bilhetinhos, né, diversos conteúdos, enfim. É isso. Gente, eu quero dizer que nós chegamos ao final. Quero agradecer imensamente à professora doutora Rita Petrenas. Quero agradecer as palavras de carinho que nos colocaram aqui na live, né, ao longo desses 45 minutos que estamos aqui. É sempre muito importante. Valéria, querida, o meu beijo muito especial para você, nesse momento tão difícil. E obrigada pelas palavras também, amada. Quero agradecer também ao Gilberto, ao Giba, meu filho que entrou. Tem um fã aqui teu que entrou, professor Pretaro. Não sei se lê assim, Rita maravilhosa, minha eterna diretora, excelência em tudo que faz. Eu também quero um elogio desse da próxima vez. Obrigada. Queridos, né? Eles são muito queridos, são muito gente fina. Ai, olha, nos acompanham. Eu amo aí meus alunos, né? Quem foi meu aluno sabe, eu tenho, assim, verdadeira paixão. Seja pelos maiores, pelos da faculdade, pelos pequenos. Porque a gente se apega, né, Grazi? E a gente quer o bem né? Nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? Eu tô aqui com a Covid. A gente fica meio pirada com isso, né? Porque é uma coisa que marca muito a vida da gente. Eu fico agora... A gente fica sempre achando, será que eu tô, né, melhorando? E é um momento que eu quero desejar um carinho enorme para pessoas, um abraço enorme, né? E muito obrigada, né, pela participação de todos. Vamos continuar trocando nossas informações, né? Muito obrigado, Grazi, pela oportunidade. Eu te agradeço imensamente, tá? Eu tenho um carinho enorme por você. Às vezes eu não consigo, como eu falei, ver ao vivo, porque é muito complicado para mim o horário, mas depois eu assisto, né? Então eu sempre vejo depois. Eu que agradeço, querida, agradeço a todos os presentes, todas e todos, muito obrigada pela parceria. Rita, querida, eu quero que você se cuide muito, né? Realmente nós estamos passando por um momento muito difícil, mas eu tenho certeza que amanhã você já vai estar melhor. Professora Preta, da próxima Com vez certeza. Eu quero um elogio igual como foi para a professora Rita, viu? Obrigada. Beijo, querida. Muito obrigada. Gente. Foi uma honra. Muito obrigada. Uma ótima noite pra gente. Beijo enorme. Beijo. Tchau. Beijo, bem. Beijo. Tchau.